Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por mais um dia estarmos de pé, com saúde, vivo e contando a história e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu desejo também para você que está acompanhando esta gravação, receba a proteção do Todo-Poderoso, que o Deus Eterno possa te proteger desta peste que está espalhada em todo o mundo e te proteger de todo o mal. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo que vem acontecendo nestes últimos dias, nos faz recordar das palavras certeiras do Senhor Jesus. Se foi Jesus quem falou, está falado, e ninguém pode revogar as suas profecias, porque ele é, em essência, a verdade. Tudo aquilo que nós encontramos como avisos, mensagens futurísticas da parte de Cristo Jesus, podemos ter a certeza de que haverá de se cumprir no momento certo. E o Senhor Jesus, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus falava a respeito da sua própria vinda para primeiro buscar a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue, mas também falou da sua vinda para julgar o mundo, para estabelecer o seu reino milenial sobre o planeta Terra. Essa mensagem é poderosa e ela vem paulatinamente se cumprindo nestes últimos dias. Por isso que se observa os últimos acontecimentos como tenebrosos para toda a humanidade. E o que está acontecendo é apenas um pouquinho de tudo aquilo que ainda há de suceder, principalmente no período da grande tribulação. O que estava acontecendo no tempo do patriarca Noé? Quando você lê as Escrituras, o livro do Gênesis, você vai descobrir que os seres humanos, já naquela época, estavam se achando donos de si mesmos. Estavam como que se denominando independentes de Deus para governarem os seus próprios destinos. E esta é uma faceta dos seres humanos, da humanidade. Querer achar que é autossuficiente,
nos seus procedimentos, pensamentos e palavras. Quando nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e que governa, que não permite que ninguém e nem nada ultrapasse o limite da governabilidade de Deus. Deus é quem manda. Deus é quem domina. Deus é quem governa, que os homens aceitem ou não. Agora, eu pergunto, há diferença nos dias de hoje daquele período em que Deus enviou o dilúvio sobre a terra? Hoje, principalmente os governantes, eles acham que são autossuficientes e até certo ponto querem governar sobre a humanidade, sobre o seu próximo, o seu semelhante, os seres humanos, quer dominar todo mundo. Esta é uma filosofia que vem predominando, principalmente aqui na América Latina e no nosso país, em que quase prevalecia uma ditadura se não fosse a intervenção de Deus por meio principalmente do poder de decisão da sua igreja na escolha de um novo governo constituído por Deus e escolhido pela nação brasileira. Não é diferente os dias de hoje como o que estava acontecendo nos dias de Noé. O pecado, a iniquidade, a transgressão estava tomando proporções incontroláveis nas vidas das pessoas naquela época. Os homens estavam entrando de cabeça, corpo e alma na desobediência ao ser superior à vontade de Deus. Aí outra pergunta, será que nos dias de hoje não é do mesmo jeito? Sim. Principalmente antes dessa pandemia, os últimos anos, as últimas décadas, o pecado vem dominando a vida das pessoas. A influência das trevas, do império do mal, a influência do diabo com seus demônios tem tomado controle na vida de quase toda a humanidade. Os seres humanos têm percorrido uma vereda terrível no que diz respeito a práticas de iniquidades, pecados, transgressões contra os mandamentos de Deus. E assim como Deus interferiu naquela época, Ele está interferindo nos dias de hoje também. E o que aconteceu na época de Noé? Deus salvou o patriarca e a sua família. Não vai ser diferente agora, porque nós estamos muito perto, muito próximo. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, da volta de Cristo. Então, como Deus salvou a Noé e a sua família, Ele vai salvar a sua igreja através do arrebatamento. Esta é a realidade, é a história a ser
contada. Por isso que Cristo diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. A salvação da igreja não está nas soluções aparentemente viáveis dos governantes. A salvação da igreja não está na eficácia ou na segurança das vacinas para essa pandemia. A salvação da igreja está na volta de Cristo para arrebatar os seus escolhidos, aqueles que ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Depois que a salvação da família de Noé aconteceu através da arca, o que foi que aconteceu? A destruição. Vai ser diferente? Não. Se Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, após o arrebatamento, virá então a destruição. Virá o castigo, a intervenção do julgamento de Deus sobre a terra, sobre as nações. E tudo tem o seu fundamento depois do arrebatamento, justamente com o surgimento do governo do anticristo. Um governo maligno, mas também humano, porque será a manifestação, a revelação ou a encarnação de Satanás em uma personagem política na tentativa de governar os seres humanos, na tentativa de tirar do coração das pessoas o governo de Deus, a teocracia de Deus sobre o planeta Terra. Por isso que nós temos trazido os nossos comentários e vamos dar continuidade falando da carta de Paulo, segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Já temos falado até o versículo de número 10, e o nosso comentário de agora de respeito ao versículo de número 11, onde está escrito o seguinte: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Nos textos anteriores, principalmente a partir do versículo de número 8, o apóstolo dos gentios vem esclarecendo para os leitores daquela época e serve de mensagem de alerta para os dias de hoje, a respeito da manifestação, revelação do governo do anticristo. Esta personagem iníqua, terrível, tenebrosa, que se levantará após o arrebatamento da igreja para por 7 anos governar sobre a terra e sobre a humanidade. Nós temos falado que há um prenúncio. O palco está sendo montado para que logo em seguida, depois do arrebatamento,
esse governo das trevas se levante imediatamente. É somente Cristo tirar sua igreja, tirar o Espírito Santo da terra, e nós temos dito que se Cristo voltar por esses dias, consequentemente, a personagem política do anticristo já está no mundo, já nasceu, já está por aí, se Cristo vai voltar por esses dias. E os indicativos e os sinais nos mostram que sim, que o Senhor Jesus já está voltando. As profecias a cada dia se cumprem, mostrando e alertando a igreja para se preparar justamente para o grande dia da salvação e da redenção por meio do arrebatamento. Então, como existe já uma montagem, existe um ensaio do que há de acontecer durante o governo do anticristo, que será de 7 anos, é o que nós estamos vendo já os prenúncios dos acontecimentos durante o governo do anticristo, em que Deus lhes enviará. Nós temos falado abundantemente e vamos repetir sempre que Deus tem o controle de todas as coisas. Ninguém pense o contrário. Assim como ele agiu na época de Noé, assim como houve a intervenção do governo de Deus sobre a terra naquele momento, não é diferente nos dias de hoje. Deus está em plena ação, em plena atividade, acompanhando tudo, determinando todas as coisas, permitindo todos os acontecimentos. Ninguém pense o contrário, porque se assim pensar, estará redondamente enganado. Esta pandemia, esta peste, esta praga chinesa, que tem surgido já há mais de um ano, é permissão de Deus. É um momento de teste para a Igreja de Cristo, é um momento de alerta, mostrando aos servos de Cristo que Deus está no comando sempre. E Deus enviará. Tudo está já prescrito, determinado pelo governante universal. E somente aqueles que vivem pela fé têm esta noção exata do agir de Deus, do trabalhar de Deus em todos os acontecimentos. Se as Escrituras afirmam que não cai uma folha sem a permissão de Deus, imagine os principais acontecimentos, os eventos mais relevantes que envolvem a humanidade. Tudo está no controle do Todo-Poderoso, mas só quem compreende isso, só quem entende isso, é quem vive pela fé. São aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito de Deus revela,
aos redimidos a vontade superior do Deus que criou os céus e também a terra. Assim sendo, podemos ter a certeza que Deus não vai permitir na vida dos seus servos nada além das nossas forças, das nossas possibilidades. Se Deus permitir que qualquer um de nós venhamos a ser cometido ou acometido pela Covid-19, vai acontecer. Se Ele quer nos chamar para as mansões celestiais, vai acontecer. Não precisamos, como Igreja de Cristo, ficar preocupados. Tudo tem a permissão do Todo-Poderoso. E o que Deus vai permitir para os fins dos tempos? Agora, como falamos anteriormente, neste ensaio do governo do anticristo e principalmente depois da igreja sair da terra, depois do arrebatamento, o que vai ser permitido por Deus? A operação do erro. O que vem acontecendo? Pode observar, temos como exemplo no nosso país que os últimos anos vinha sendo instalada em nossa nação a operação do erro, em que lideranças importantes, politicamente falando e humanamente falando, de nossa nação, tomaram conta do governo para praticarem os maiores atos de corrupção da história desse país. O que é isso? É a permissão da operação do erro. Nós sempre falamos que quem tem valor perante a sociedade não é o cidadão de bem, não é o cidadão honesto. São os idiotas, são os corruptos, são os ladrões, são os desonestos, são aqueles que vivem para a baderna, para a bagunça, para o crime, para a desobediência aos mandamentos de Deus. São aqueles que se rebelam contra a vontade do Criador de todas as coisas. São essas pessoas que estão em evidências e são aclamados pela maioria idiotizada da população e da sociedade do nosso país. O que é isso? É a permissão de Deus para a operação do erro. Se hoje, enquanto a igreja e o Espírito Santo ainda está na terra, isso é o que prevalece, imagine durante o governo do anticristo, em que este mundo, em que este país, em que esta nação estará sendo governada por Satanás, pelo diabo, pelos demônios, pelas trevas, pelo mal, pelos inimigos de Deus. Imagine o que vai acontecer com aqueles que estiverem sobre o planeta Terra, onde praticamente todos os governantes, as autoridades do mundo, todas, estarão sendo orientadas
dominadas, manipuladas pelo mal, pelo diabo, pelo anticristo, por tudo o que significa verdade, luz. É terrível o que vai acontecer. Por isso que eu chamo a atenção de você, meu irmão, minha irmã, você que disse que é um verdadeiro cristão, que serve a Cristo, que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos cada vez mais sermos fiéis ao Senhor Jesus para participarmos do arrebatamento, porque quem ficar aqui vai ter muita dificuldade, todas as dificuldades, para exercer a sua fé, para adorar a Deus, para servir a Deus, porque o governo do anticristo terá como característica fundamental o ateísmo. É tirar Deus do coração das pessoas e perseguir terrivelmente a todos aqueles que optarem pelo cristianismo, pelo judaísmo, pela fé monoteísta em um Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Então nós precisamos ser mais e mais fiéis ao Senhor para escaparmos desse tempo, deste período tenebroso, terrível. E o que vai acontecer? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Hoje nós temos visto, através dos principais meios de comunicação, em que o engano, a ficção, tudo aquilo que está fora da realidade prevaleça e domine a vida das pessoas. Hoje, o sistema, o mecanismo, hoje as estruturas estão tudo aparelhados para que a mentira e o engano prevaleça na vida das pessoas, na vida da grande maioria dos seres humanos. Imagine sem a presença do Espírito Santo aqui. Porque a presença do Espírito Santo é que detém, não deixa a manifestação total e absoluta do anticristo, da mentira e do engano. Mas esse Espírito Santo, que é Deus, que é a epifania de Cristo aqui conosco, sem essa presença do Espírito Santo, durante o governo do anticristo, então o que vai prevalecer? É a mentira, é o engano, é a falsidade, é o artificialismo, onde a verdade não terá lugar, nem de cima para baixo, dos governantes para os governados, nem no meio da sociedade. Hoje, no ensaio do governo do anticristo, que está já acontecendo, vem a destruição da família, a destruição dos bons costumes, das boas tradições, no meio da sociedade. O que vai prevalecendo é o engano, é a mentira. E quem ficar aqui depois do arrebatamento da igreja, no governo do anticristo, não haverá permissão para você falar a verdade. Você tem que ser um mentiroso. Porque se você for a favor da verdade, do que é certo, do que é correto,
você será terrivelmente perseguido pelo anticristo e por seus aliados que estarão espalhados em todo o planeta Terra. Quero repetir mais uma vez esse texto bíblico. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, no engano, em tudo aquilo que é o mal, é as trevas, em tudo aquilo que significa rebelião, apostasia, desobediência, transgressão aos mandamentos do nosso Deus. Que você possa meditar nesta palavra e se preparar para o arrebatamento da igreja e não ter que suportar tudo isso durante o governo do anticristo. Que Deus coloque esta palavra em seu coração. Eu lhe agradeço a sua preciosa atenção. Solicitar a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe o link do nosso canal aí nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos levar o Evangelho de Cristo, a verdade. Vamos levar a verdade enquanto podemos. Depois do arrebatamento, verdade não prevalecerá. Assim sendo, nós agradecemos mais uma vez a você e até o próximo comentário.